Bom dia, meninos do sexto. Então vamos lá para mais uma aula de hoje. Hoje nós vamos encerrar o nosso conteúdo do grupo 6. Vai ficar faltando só o para conferir, que depois eu vou fazer com vocês, tá? E nesse último módulo nós vamos falar sobre 3 figuras de linguagem que nós usamos muito, mas às vezes nem sabemos que usamos, né? Então nós vamos falar um pouquinho sobre a comparação, sobre a personificação e sobre a hipérbole, que são 3 figuras de linguagem. O que são figuras de linguagem? É quando a gente usa a língua de uma forma em que ela não pode ser levada ao pé da letra. Então, por exemplo, quando eu digo para vocês assim, ó, minha mãe é uma fera. Eu estou dizendo que a minha mãe é um bicho que tem garras, dentes e que morde as pessoas? Não. Quando eu digo que minha mãe é uma fera, eu estou dizendo que a minha mãe é brava. Então, isso é uma figura de linguagem. Então, nós vamos estudar 3 figuras de linguagem hoje, que é o que a gente vai começar a ver agora, certo? Então, peguem lá na página 324 pra tia, pra gente começar a leitura. Eu vou começar a leitura, vocês vão acompanhando comigo, certo? Então, olhem lá. Você já teve a oportunidade de aprender o que são figuras de linguagem e até mesmo estudar alguma delas, como a metáfora, a metonímia e a ironia. Mas existem muitas outras. Conhecê-las e saber usá-las é um modo de se instrumentalizar para escrever textos cada vez mais interessantes. As 3 figuras de linguagem que você aprenderá neste módulo são comparação, personificação e hipérbole. Então vamos começar falando da comparação. O próprio nome dela já diz, comparação. Eu vou comparar um elemento com outro elemento, certo? Então olhem lá. Comparar é estabelecer explicitamente. Então, quando se escolhe uma roupa para usar em passeio, é bastante frequente que seja usado o recurso da comparação. Em casos assim, verifica-se qual é a roupa mais confortável, a mais bonita, a que combina mais com o passeio e etc. Aliás, comparar é uma operação que fazemos muitas vezes em nosso cotidiano. Trata-se de um método eficaz no ato de escolher. Nos textos também é comum que usemos a comparação. Esse mecanismo pode ser uma forma de tornar clara determinada ideia a um leitor. Quando se trata de algo difícil de explicar, comparar com o que seja mais presente na realidade de uma pessoa é um recurso bastante válido. Veja um exemplo de comparação. Há fatos de nossa vida que são como andar de bicicleta. Não esquecemos nunca. Nessa frase, 2 elementos são comparados. Alguns fatos de nossa vida e andar de bicicleta. É estabelecida uma relação de semelhança, pois se aponta algo em comum, o não esquecimento. Veja outro exemplo. Estávamos todos reunidos como no último aniversário. A comparação na frase anterior se dá pelos elementos todos estarem reunidos e último aniversário. Estabeleceu-se uma relação de semelhança, pois no último aniversário todos estavam reunidos. Então vamos observar uma frase que eu vou colocar aqui para vocês, ó. Minha mãe... Esse canetão tá ruim, tem que ser outro. Minha mãe é linda como uma flor. Então, eu comparei a minha mãe com uma flor. Então, eu estou vendo uma semelhança entre elas. As rosas são muito bonitas, né? São delicadas, são cheirosas. Então, eu comparei a minha mãe com uma flor. Então, eu apresentei semelhanças entre as duas, certo?
Observem que a comparação, ela sempre vai vir acompanhada do como. Do como, do tão quanto, tal qual, tá? Então, sempre a comparação, ela vai vir acompanhada desse elemento comparativo, tá bom? Outro exemplo. Hoje estava tão frio como ontem. Então, eu estou comparando o dia de hoje com o dia de ontem. E qual é a semelhança entre eles? Os 2 dias estavam frios, certo? Então, isso é a comparação, tá? Bem tranquilo, tá bom? Agora, a personificação. A personificação é quando, meninos, nós damos características humanas a seres inanimados. Por exemplo, quando eu digo assim, ó, a lua chora. A lua pode chorar? Não, mas eu dei uma característica de um ser humano para um ser inanimado, que no caso é a lua, certo? Então eu vou colocar aqui um resuminho só para vocês verem, ó. Personificação é dar características humanas a seres inanimados, ou seja, a seres que não têm vida, né? Como nós. Então, quando somos pequenos, um dos primeiros gêneros textuais que aprendemos é a fábula. Um texto assim é marcado, dentre outras características, pelo fato de conter no enredo animais que agem como se fossem seres humanos. Atribuir qualidades humanas a animais ou coisas inanimadas é a definição da figura de linguagem chamada de personificação. Preste atenção a este enunciado. A tartaruga observou o guepardo correndo e muito tristonha falou consigo mesma. Nunca eu o alcançarei. Tartarugas, todos sabem, não falam. Falar é uma ação própria de seres humanos. Como no enunciado anterior isso foi atribuído a um animal, afirma-se que há a figura denominada personificação. Veja outro exemplo. O dia acordou feliz. A natureza parecia satisfeita com o que via. Felicidade e satisfação são sentimentos próprios do ser humano. No exemplo que acabamos de ler, esses sentimentos foram atribuídos ao tempo e à natureza. Por isso, podemos considerar um outro exemplo de personificação, certo? Então, há seres inanimados e vamos colocar aqui os animais, certo? Então, quando você dá características humanas a seres que são inanimados ou a animais, nós estamos usando a personificação, certo? E por último, nós vamos ver a hipérbole. A hipérbole, ela é conhecida como a figura de linguagem do exagero. Vocês vão ver por que ela é conhecida como a figura de linguagem do exagero. Talvez tão cotidiana quanto a comparação seja a figura de linguagem que leva o nome de hipérbole. É muito possível que você utilize frases como estou morrendo de fome ou eu já te falei isso 1 milhão de vezes. Evidentemente, ao dizer isso, você não está de fato morrendo por causa da fome que está sentindo, nem falar algo 1 milhão de vezes, o que seria muitíssimo, quase, e o deixaria afônico, sem voz, se você falasse uma coisa 1 milhão de vezes, né? Exagerar uma ideia é uma forma de destacá-la, de chamar a atenção de um interlocutor para o que está sendo dito. Leia mais este exemplo. Ana estava numa tristeza só. Chorou rios de lágrimas. Gente, tem como alguém chorar rios de lágrimas? Não, isso é um exagero.
Mas por que ele usou? Para mostrar que a Ana chorou muito, né? Então, isso é a hipérbole. Você já parou para pensar sobre a quantidade de água que há em um rio? Imagine então em mais de um rio. É possível que uma pessoa produza tantas lágrimas quanto a quantidade de água que existe em um rio? Meu Deus! Trata-se de um exagero e, portanto, de uma hipérbole. Veja outro exemplo. Rios te correrão dos olhos se chorares. Neste verso de Olavo Bilac, o escritor também usa a hipérbole de maneira semelhante à do exercício anterior. Então, a hipérbole é essa figura do exagero. A gente usa demais. Por exemplo, nossa mãe, eu tô morrendo de fome, o que tem para comer? Né? Ou então, menino, para de fazer isso, eu já falei para você 1 milhão de vezes que não pode fazer isso. Então, isso tudo trata-se de exagero, então nós estamos falando da hipérbole, certo? Então, agora nós vamos lá nos exercícios da aula, bem facinho, não é, essas figuras? Então, eu vou apagar aqui pra gente fazer os exercícios, certo? Então, vamos lá. Os exercícios estão na página 331. Beleza, então vamos lá. Número 1. Marque C quando houver comparação na frase. Marque P quando houver personificação. E H se aparecer uma hipérbole. Então, nós temos aí na número 1, nós temos aí 3 quadradinhos, né? Nós vamos colocar C se for comparação, P se for personificação e H se for uma hipérbole. Então, vamos lá. O passarinho acenou um tchauzinho para a lebre. Gente, tem como um passarinho dar tchauzinho para a lebre? Primeiro que ele não tem nem mãozinha, né? Ele tem só patinha. Então, nós demos características humanas a um animal. Então, isso é característico da personificação. Então, a primeira, vocês vão colocar o P aí. P de personificação. Próximo. Há séculos que não a vejo. Gente, é muito difícil uma pessoa viver um século. Como que vai fazer séculos que ele não vê o outro? Isso é um exagero. Qual é a figura que mostra o exagero? É a hipérbole. Então, coloquem aí H na segunda. Aquele garoto é tão alto quanto um jogador de basquete. Então, ele está comparando um garoto com um jogador de basquete. O que eles têm de semelhante? A altura. Então, isso daí nós temos uma comparação. Então, vocês vão colocar a letra C aí. C de comparação. Certo? Número 2. Observe o seu estojo e o estojo de um colega que esteja sentado perto de você. Em seguida, forme uma frase na qual seja feita uma comparação entre dois objetos. Então, vamos pegar aqui, como vocês estão em casa, eu vou comparar um canetão com o outro, né? Vamos comparar esse canetão com o outro. O que vocês acham que eles têm de semelhante? As cores não, porque eles são de cores diferentes, né?
a tampa, né? Todos os dois apresentam tampa. Vamos colocar isso como semelhança. Então, vamos colocar assim, ó. O canetão vermelho tem uma tampa assim como o canetão preto. Certo? Então, eu comparei os dois, encontrei uma semelhança entre os dois. A semelhança entre os dois é a tampa, certo? Número 3. Transforme este enunciado no modo que ele possa conter uma hipérbole. Lembrando que a hipérbole é o exagero. Ontem fiquei esperando meu amigo Pedro na saída da escola por bastante tempo. Como que eu posso transformar essa frase num exagero? Então, podemos colocar assim, ó. Ontem fiquei esperando horas e horas por meu amigo Pedro na porta da escola, né? E ele não apareceu. Então, vamos colocar aí. Ontem fiquei esperando horas e horas por meu amigo Pedro na porta da escola. Então, aí nós temos o exagero. Você esperaria horas e horas lá na porta? Não, né? Se deu 30 minutos e a pessoa não apareceu, vai embora, né? Então, isso é um exagero. Número 4. Vou colocar o número 4 aqui no cantinho, ó. Porque meu quadro é pequeno, tá? Número 4. Algumas hipérboles são muito usadas, tornando-se popularmente conhecidas. Observe a imagem a seguir e escreva a hipérbole que ela representa. Gente, observe esse homem aí, ele tá fazendo o quê? Ele está nadando no dinheiro, né? Quando eu digo que alguém está nadando no dinheiro, é porque alguém tem muito dinheiro, né? Então, coloquem aí na número 4, a primeira é nadando em dinheiro. Certo? Número 5. O pinheiro e o coqueiro. Então, nós vamos observar aí. O pinheiro, alto e pomposo, aconselhava o coqueiro, que se curvava facilmente, que se mantivesse altivo. Respondeu o coqueiro: tu podes resistir, mas não me sinto forte o bastante. Em seguida, veio um pé de vento muito bravo que arrancou o pinheiro com raízes e tudo. O coqueiro, porém, dobrando-se, ficou em pé. Qual das 3 figuras de linguagem predomina nesse texto? A comparação, a personificação ou a hipérbole? Nós vimos aí nesse texto que tem 2 plantinhas conversando, né? Então, qual é a figura de linguagem que predomina? É a personificação. Por quê? Plantas conversam? Não. Então, a gente atribuiu características humanas aos coqueiros e ao pinheiro, né? Então, vamos colocar aí. Não precisa colocar, vamos colocar. Qual é a predominante? Personificação.
os foram atribuídas características humanas ao coqueiro e ao pinheiro, certo? Por isso, nós temos aí a personificação, né? Número 6. Assinale a alternativa em que não haja uma hipérbole. Então, nós vamos marcar a alternativa em que não tem um exagero. Letra A, estou morta de fome. Tem exagero? Tem. Letra B, já pedi para você arrumar a cama 1 milhão de vezes. Tem exagero? Tem. Letra C, Marina chorou rios de lágrimas. Tem exagero? Tem. Letra D, o cachorro está tremendo de frio. Tem exagero aí? Não, ele está tremendo de frio. Agora olha a letra E. O ônibus demorou uma eternidade para chegar. Então, gente, a única frase que não tem exagero é a letra D de dado, certo? Então, coloquem aí, número 6, letra D, certo? Agora, o número 7, esses exercícios propostos aí, nós vamos fazer agora. Número 7, compare estes dois meninos considerando um aspecto que lhe chame a atenção. Então, vamos comparar esses dois meninos. Lembrando que a gente tem que encontrar uma semelhança entre eles, né? Pra gente comparar. Vou apagar aqui, tá, meninos? Vou colocar o 7 aqui. No número 7, nós temos assim. O que vocês acham que esses elementos, esses menininhos têm de semelhante? Os dois são loirinhos, né? Sim. Os dois são loirinhos. Um tá andando de bicicleta, o outro tá desenhando, né? Então, vamos colocar assim. O menino que está andando de bicicleta é loiro como o menino que está desenhando. Certo? Número 8. Leia este enunciado. A menina chamou o menino para brincar de jogar bola. Que alterações podem ser feitas nele para que haja uma personificação? Bom, gente, a gente daria uma característica humana a um ser inanimado. Como foi a menina que chamou o menino para jogar bola, vamos colocar que a bola chamou os meninos para jogarem. Porque aí a bola conversa? Não, né? Então aí a gente vai colocar. A bola chamou o menino e a menina
para brincar. Certo? Porque aí nós colocamos a bola como um ser inanimado que tem características humanas, né? Isso é a personificação. E o número 9? Em qual destes casos ocorre uma comparação? A letra A, tenho um mar de pendências para resolver. Isso daí é um exagero. Letra B, meu cabelo caiu muito com esse estresse todo. Sobraram uns 3 fios dele. Também é um exagero. Letra C, você é muito jovem, nasceu ontem. Também é um exagero. Letra D, minha prima canta como um sabiá. Então aí nós temos uma comparação, olha o como aí, né? Então a letra D é a correta, certo? Ok? Meninos, espero que vocês tenham entendido. Depois eu vou marcar com vocês um dia pra gente fazer o para conferir, tá? Pra gente encerrar o nosso grupo 6. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me procurem, tá? Eu estou à disposição no WhatsApp o dia todo, tá bom? Beijos, fiquem com Deus e até mais.